pare agora tudo que você estiver fazendo. Tire de perto de você tudo que pode tirar sua atenção desse tema, porque esse é um dos assuntos mais importantes para a prova de cirurgia geral do SUS Pernambuco. Então, se tá com sono, toma um café. Se tá com o celular, tira ele de perto de você e vamos mergulhar de maneira profunda no estudo da doença do refluxo gastroesofágico. Galera, vamos lá. Definição. O que é o refluxo gastroesofágico? O nome é conceitual. O nome já diz que é um refluxo, ou seja, é o extravasamento do conteúdo gástrico para o esôfago. Pessoal, mais do que isso, é o extravasamento do refluxo gástrico e muitas vezes duodenal para o nosso esôfago. Então, essa doença, que antigamente a gente pensava que só o ácido clorídrico tinha importância nela, a gente já sabe que não. A gente já sabe que tão lesivo quanto o ácido clorídrico são também as secreções duodenais na mucosa esofágica, tá certo? Então, como eu te disse, é um refluxo gástrico e às vezes duodenal para a mucosa do esôfago, fazendo assim a lesão dessa, tá? O quadro clínico, pessoal, qual é o quadro clínico do paciente com refluxo gastroesofágico? O que é que ele tem? Ele tem dispepsia, ele tem um gosto ruim na boca, um amargor na boca, tá? Mas principalmente um queimor retroesternal, que é a famosa dispepsia, tudo bem? E o diagnóstico desse paciente? A gente sabe que o diagnóstico do refluxo gastroesofágico é um diagnóstico clínico. Tudo bem? Ô, amigo, mas eu ouvi falar de endoscopia para classificar as complicações. Sim, aí é o que você está dizendo, para as complicações. Mas o diagnóstico dele é um diagnóstico clínico. Tudo bem? E como é que eu vou fazer o diagnóstico desse paciente? Eu vou fazer com uma prova terapêutica. Eu vou tratar esse paciente com inibidor de bomba de prótons e se ele responder perfeito, ele está diagnosticado, ele realmente tinha a doença do refluxo gastroesofágico, tá? E aí, se ele não responder, a gente vai continuar a nossa investigação. Tudo bem? E deixa eu te dizer, quais são as complicações que esse paciente pode apresentar? Bom, esse paciente pode ter uma esofagite, esse paciente pode ter uma úlcera esofágica, esse paciente pode ter uma estenose do esôfago distal e esse paciente pode ter uma complicação que eu vou discutir contigo já já, que é a doença de Barrett, que é outra querida da prova do CSPE. Então vamos junto ver aqui. Ó, deixa eu te dizer, eu te disse que o diagnóstico é clínico. Tudo bem, e é clínico. Mas o padrão ouro para o diagnóstico dessa doença, você deve saber qual é. É endoscopia. Errou. Aí você foi aluno desavisado, você perdeu a questão. O diagnóstico padrão ouro para esse paciente, até pouco tempo atrás, era pH-metria de 24 horas. Olha aqui esse senhor, coitado desavisado. Ele pega uma sonda, passa essa sonda do nariz até o nosso esfíncter esofagiano inferior. E aí ele vai colocando vários eletrodos, mais ou menos 5 eletrodos, em várias alturas do nosso esôfago. E ele consegue diagnosticar toda vez que o pH baixa abaixo de 4, ele marca. Se naquela marcação em 24 horas eu tiver pelo menos 7% de episódios de refluxo associados a um pH menor que 4, está diagnosticada a doença do refluxo gastroesofágico. Mas deixa eu te dizer, eu não sei se tu lembra que no início da aula eu falei para você que a gente tem o refluxo gástrico, mas a gente também tem o refluxo duodenal. E o que é que a pH-metria erra? A pH-metria não diagnostica o refluxo alcalino. E aí foi criado um novo exame chamado impedanciometria e esse sim diagnostica os refluxos gástricos e os refluxos duodenais na mucosa esofagiana. Agora deixa eu te dizer, se a prova colocar que a pH-metria é padrão ouro para o diagnóstico, você pode marcar que está correta se ela não fizer menção em nenhuma alternativa à impedanciometria. Mas se tiver impedanciometria como padrão ouro, essa é a nossa resposta. Tudo bem? Então, recapitulando, a pH-metria era até recentemente o padrão ouro, mas ela ficou de lado porque ela não diagnostica os refluxos alcalinos, que são tão importantes na patogênese dessa doença quanto os refluxos gástricos ácidos. Tudo bem? Aqui está uma foto que eu botei para vocês. Eu quero saber o seguinte, essa moça vai passar 24 horas com a sonda nasointeral enfiada pelo nariz. O que é que ela está rindo? Isso só pode ser modelo de algum laboratório, porque eu vou dizer, eu imagino que não deva ter graça nenhuma, ela só riu para poder tirar essa foto, porque ela por dentro está matando um. Deixa eu te dizer só mais um conceito. Lembra que eu te disse que a ponta da nossa sonda está no esfíncter esofagiano inferior? E como é que eu sei onde é que está o esfíncter esofagiano inferior? Eu só vou saber fazendo esôfago-manometria, aquele mesmo exame que a gente usou para diagnosticar a acalásia. Agora eu estou usando ele para descobrir onde é que está o meu esfíncter esofagiano inferior e posicionar a ponta do meu primeiro eletrodo.
Outra coisa que eu preciso saber da esofagomanometria no paciente com doença do refluxo é que esse paciente, ele vai ser submetido à confecção de uma válvula, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu preciso saber quantos % esse esôfago é eficaz para eu poder, de acordo com isso, construir, confeccionar a minha válvula. Tudo bem? Então vamos passar aqui. Galera, e a endoscopia? Eu te disse que a endoscopia ela não vai ser importante para diagnosticar essa doença, mas ela é importante para classificar e inclusive diagnosticar as complicações, tá ok? Então a gente tem duas classificações. A gente tem aqui a primeira classificação de Savary-Miller e a gente tem a segunda classificação de Los Angeles. Deixa eu te dizer, nas provas daqui de Pernambuco, eu nunca vi cair Los Angeles, tá? Eles colocam normalmente Savary-Miller. No dia a dia e na prática médica, a classificação mais utilizada é a de Los Angeles. Qual é a diferença entre uma classificação e outra? É que a classificação de Los Angeles, ele não coloca as complicações da doença, enquanto a classificação de Savary-Miller coloca, tá certo? Então vamos lá. O tipo 1 de Savary-Miller, se você olhar aqui na nossa tela, a gente tem simplesmente erosões lineares ocupando uma única prega mucosa. No tipo 2 de Savary-Miller, a gente tem essas erosões situadas em mais de uma prega longitudinal, sem pegar toda a circunferência. No tipo 3, a gente tem essas erosões ocupando toda a circunferência do esôfago. E aí que vem o detalhe. Tipo 4 e tipo 5 são as complicações. E que complicações são essas? A estenose, a úlcera e o Barrett. A pior de todas é o Barrett, então é o tipo 5. E a estenose e as úlceras são classificadas no tipo 4. Tudo bem? E a classificação de Los Angeles está aqui também, que você pode dar uma olhada. Para a prova, normalmente, eles colocam a de Savary-Miller, tá ok? E o tratamento do paciente com doença de refluxo. Galera, esse paciente vai ter 2 tipos de tratamento. Na verdade, até 3. Eu vou ter o tratamento clínico, eu vou ter o tratamento farmacológico e eu vou ter ele, já que a gente está na prova de cirurgia, o tratamento cirúrgico. Tudo bem? O tratamento não farmacológico, você sabe desde o primeiro período de faculdade, quando você frequentava o programa Saúde da Família. O paciente chega para você dizendo que tem refluxo. O que é que você diz a ele? Olha, seu desavisado, não tome café, não tome Coca-Cola, não beba água quando você for se alimentar, coloca um tijolo ali no pé da tua cama, levantando um pouquinho a cabeceira. Todo mundo sabe isso. Então são medidas comportamentais. O segundo tipo de tratamento é o tratamento farmacológico. E como é que ele é feito? Ele é feito com os clássicos inibidores de bomba de prótons. O esomeprazol, o lansoprazol, o pantoprazol e o omeprazol, certo? Então a gente faz uso dessas drogas por 4 semanas e vê a resposta do paciente. Se o paciente respondeu, está tratado e diagnosticado o refluxo gastroesofágico. Tá ok? Agora deixa eu te dizer. Tem alguns pacientes que vão precisar do tratamento cirúrgico. E quem são esses pacientes? Porque deixa eu te dizer, tu submeter o paciente a uma cirurgia que vai fazer uma fundoplicatura, que pode ser de Nissen, quando ele envolve 360 graus, pode ser de Dor ou Tal, que é uma fundoplicatura parcial anterior, e pode ser uma fundoplicatura posterior, que é o do meu topete, que essa piada já está mais velha do que tudo. Lindo topé. Lindo tupé é a fundoplicatura posterior, tá? Então, antes de eu pegar e submeter esse paciente a essa cirurgia, eu tenho que selecionar muito bem quem são esses pacientes. Então deixa eu te dizer, você que está vendo a aula, eu tenho certeza que grande parte de vocês que estão assistindo essa aula já experimentaram o refluxo gastroesofágico. Deixa eu te perguntar. Você teve essa doença, tratou ali por 4 semanas e parou de tomar omeprazol. Mas você deve ter por volta aí dos seus 24, 25 anos de idade. Você imagina ter que tomar esse remédio até o seu último dia de vida, lá pelos 95 anos de idade, todo dia. E se não tomar um dia, vai ficar com refluxo? Deixa eu te perguntar. E se eu te oferecer, no lugar de você tomar esse comprimido, que é até bom, mas você vai ter que criar o hábito todo dia de tomar ele, e você pode se esquecer, você pode não querer gastar o dinheiro todo durante 20, 30, 60, 90 anos comprando isso, eu posso te oferecer uma cirurgia, que é feita de maneira laparoscópica, com pouquíssimos riscos, com pós-operatório super tranquilo. Então, um paciente jovem, galera, eu posso oferecer para ele essa cirurgia. Quem é o outro tipo de paciente que eu posso oferecer? O paciente que não está tendo um controle clínico adequado, que apesar da dieta, apesar da mudança do estilo de vida, apesar dele estar tomando o omeprazol dele todo dia, ele não está respondendo. Então, eu posso ir lá e operar esse paciente. Ou então, paciente com sintomas muito severos. Se o paciente tem um sintoma muito severo, ele pode também ser colocado a possibilidade para ele de fazer o tratamento cirúrgico. Tudo bem? Então, o tratamento cirúrgico, ele é execuível, mas de uma maneira meio que de exceção, tá certo? E aí, vamos entrar agora numa complicação da doença do refluxo gastroesofágico. Deixa eu te dizer.
O paciente que fica muito tempo recebendo no seu esôfago aquele ácido clorídrico, ele começa a ter uma transformação das células do esôfago dele. O esôfago tem um epitélio escamoso, só que de tanto ele receber ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, aquele epitélio começa a achar que ele já não é mais esôfago. Ele começa a achar que ele é o quê? Intestino. Então ele começa a sofrer uma metaplasia. E você sabe o que é metaplasia? É a transformação de um tecido em outro. Então aquelas células escamosas começam a dar lugar às células colunares, às células caliciformes. E aí a gente tem a transformação do epitélio esofágico no epitélio intestinal. Mas deixa eu te dizer, isso não é bom não. Sabe por quê? Porque esse epitélio, por ser metaplásico, ele tem mais chance de desenvolver agora uma neoplasia esofágica. E deixa eu te dizer, vamos fazer uma maneira mnemônica para a gente não errar nunca mais isso na prova. Decora que é o adenocarcinoma de Barrett. Claro que não é, mas tu vai decorar que é o adenocarcinoma de Barrett, porque o paciente que tem a neoplasia esofágica com Barrett, ele desenvolve o adenocarcinoma, tá certo? E aí, já definimos o que é o esôfago de Barrett. E quem são os pacientes que vão ter que fazer screening? Ou seja, eu tenho doença do refluxo gastroesofágico e eu preciso fazer um screening para saber se eu estou desenvolvendo o esôfago de Barrett. São esses pacientes aqui, galera. São homens com mais de 5 anos de história e ou sintomas frequentes de doença, certo? Com 2 ou mais fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Mais de 50 anos, raça branca, obesidade central, história passada ou presente de tabagismo ou história familiar em parente de primeiro grau de doença de Barrett. Tudo bem? Em mulheres, a gente tem que individualizar os casos, não são todas as mulheres que precisam, assim como os homens, passar por esse screening, tá certo? E a endoscopia negativa, eu paro de investigar. Tudo bem? Agora, deixa eu te dizer. Eu fui lá e diagnostiquei o Barrett. Se eu diagnostiquei o Barrett, eu posso ter 4 cenários possíveis. São eles aqui do meu lado. Eu posso ter a metaplasia, que por definição é a doença de Barrett sem displasia. Eu posso ter uma doença mais avançada, que é a metaplasia com displasia de baixo grau. Eu posso ter um paciente que, além da metaplasia, ele já fez uma displasia e agora de alto grau. E eu posso ter o paciente com o adenocarcinoma de Barrett, como a gente combinou que a gente ia aqui na intimidade chamar. Pessoal, e como é que eu vou rastrear o paciente que tem metaplasia sem displasia? Se o paciente tem metaplasia sem displasia, eu simplesmente sigo endoscopando esse paciente uma vez por ano. Se ele se manter negativo ou se ele não tiver evolução da doença dele, eu vou agora passar para endoscopá-lo a cada 3 anos. Agora, se eu fiz e o paciente tem uma displasia de baixo grau, esse paciente tem que ser investigado de uma maneira mais rígida. Então, eu não vou fazer endoscopia uma vez por ano, mas sim 2 vezes por ano. Então, nos pacientes com displasia de baixo grau, a endoscopia é feita a cada 6 meses. Se depois desse tempo o paciente não tiver uma evolução da doença, aí eu posso evoluir como se fosse um paciente com metaplasia sem displasia, fazendo endoscopia anualmente. Agora, galera, deixa eu te dizer, se o paciente tem uma displasia de alto grau, aí eu preciso tratar. E como é que eu vou tratar esse paciente? Bom, eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer uma esofagectomia distal, tirar um pedaço do esôfago dele e tá resolvido, ou eu posso fazer uma mucosectomia endoscópica. Eu vou ali com o meu endoscópio e tiro simplesmente a mucosa do paciente. E se o paciente desenvolveu adenocarcinoma, aí a gente tem que ir para a cirurgia oncológica, que é a esofagectomia com a linfadenectomia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos revisar, vamos trazer isso de volta para isso ficar bem claro. Paciente com metaplasia sem displasia, eu simplesmente reendoscopo ele com 1 ano. Se depois de 1 ano ele não tiver alteração da doença, eu endoscopo ele com 3 anos. O paciente com displasia de baixo grau eu tenho que fazer de uma maneira mais forte. Então eu vou fazer endoscopia a cada 6 meses. Se depois de 1 ano ele não tiver evolução da doença, aí eu posso começar a endoscopá-lo uma vez por ano. Displasia de alto grau, esofagectomia distal ou mucosectomia e adenocarcinoma, esofagectomia com linfadenectomia. Tudo bem?